dia estão nos afastando mais desse ser humano. E, nesse sentido, quando você propõe dialogar sobre um assunto como paz, parece que é uma utopia. E quem quer falar sobre utopia? Então, o que vai chamar mais atenção? Uma palestra ou um discurso de alguém que vai falar algo que vai me atingir diretamente como indivíduo? Ou uma questão que vai demandar uma reflexão e que talvez nem vá surgir nenhum efeito prático por agora? Nós vivemos numa sociedade imediatista, onde há um desejo de que tudo aconteça rápido. Nós compramos as coisas e também achamos que compramos a paz. E quando surge essa pergunta, eu me lembro, Romero estava falando do significado da paz, eu achei tão interessante que ela surge num diálogo dentro de uma batalha. E no Islã, você não consegue pensar a paz desvinculada da justiça social. Para que a paz ocorra, é preciso primeiro que a justiça social seja efetivada. Então, por isso que você vai ver engajamentos, por isso que você vai ver resistência, por isso que você vai ver, muitas vezes, até um combate. Porque não é possível falar de paz se o meu próximo vive uma opressão. E aí, nesse sentido, volta a ideia de comunidade, que eu acredito que os povos do Oriente Médio ainda guardam um pouco mais do que os povos do Ocidente, que estão mais dentro de uma linha individualista. Então, a questão é, eu vou então, como alguém que está preocupado, porque se nós estamos aqui hoje é porque de alguma forma esse tema nos toca. Nos toca pela curiosidade ou nos toca pelo sentido de querer algo prático? Se for pela curiosidade, essa curiosidade pode vir gerar outros sentimentos, mas o importante é que não paremos. E aí eu penso num vídeo que está circulando aí muito nas redes sociais, inclusive quem me disse foi uma jovem aluna, eu nem conheço essa figura, que é do DJ Alok, que é um DJ muito famoso entre a juventude aí, não que eu seja tão velha assim, mas para mim era um desconhecido total, e que é um DJ muito famoso, que está em altas, no meio da elite, mas que abre mão de tudo para ir fazer um trabalho voluntário na África. E era uma pessoa que até então não acreditava em Deus. E ao chegar na África, ele encontra uma mulher que havia 3 dias que estava sem comer. E ela tinha amarrado no corpo uma fita para que ela não sentisse tanta fome, para apertar o estômago. E ao ver aquela mulher, ela disse para ele assim, ela disse para ele, Deus mandou você aqui. E ele disse para ela assim, mas Deus? Deus não existe. E se Deus existisse, Ele não ia deixar você estar dessa forma. E ela disse, mas Deus mandou vocês aqui. E eu ainda estou viva por causa de Deus. Apenas essa palavra dessa mulher foi o suficiente para que esse jovem fizesse um vídeo e dissesse, hoje eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus e mais do que acreditar em Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você não vai poder mudar o mundo, Alok? Mas eu posso mudar o mundo dessa pessoa. Então, trazendo para a nossa discussão aqui, nós não conseguimos trazer 1.600 pessoas, mas nós trouxemos o número suficiente que é capaz de mobilizar o mundo. Porque não é a quantidade, mas é a disposição de cada um para fazer. Porque apenas uma semente é capaz de gerar uma árvore que dá muitos frutos. Nós gostaríamos que todos ouvissem. Mas mais do que ouvir, nós queremos que as pessoas nos escutem. Porque ouvir, muitos ouvem, mas escutar, poucos escutam. Né? Bem rápido. Jesus mesmo já falava, né? Essa relação praticamente igual ao yoga, né? A palavra yoga, né? União, né? É união com todos, né? Ele buscava essa união e buscava na prática, né? E quem espalhou isso foi São Paulo, né? Pela Grécia, e São Tiago também na carta dele, ele é muito prático, né?
Você que fala que acredita em Deus, mas não ama seu irmão, né? João vai falar isso também. Você, né, é mentiroso, né? João vai falar que é mentiroso. Você não está mudando o mundo. Você, por acaso, está acreditando em Deus? Pelo contrário, você não está acreditando em nada. Você só fala que acredita. Mas mostra-me, né? Tiago vai falar, mostra-me a sua fé sem as obras, que eu mostrarei, através das obras, no que eu acredito. Né? Então, quer dizer, não adianta. O nosso Brasil, ele pode se dizer cristão? Sei lá, eu acho que não. Muitos dos cristãos, eles falam que são cristãos, mas só de boca. Não tem essa mudança de vida. Não tem, né? Porque a mudança é individual. Eu não consigo mudar o outro. Né? Jesus, ele tem que me mudar no sentido de que eu tenho que procurar essa mudança nele, ser semelhante a ele, né? Fazer o que ele fez, servir o irmão e a irmã, né? Naquilo que é devocional, né? Que é o amor, justamente o amor como mandamento, é um comportamento também do cristianismo. Não é gostar da pessoa, não é esse amor, emoção, mas é o amor maior, é o amor de dignidade, trazer a dignidade para o outro, né? Mas isso tem que partir de quem? De mim, de você, de todos nós, né? Não adianta eu falar que acredito, mas se eu não faço, né? Jesus até ele vai ser muito redundante nessas questões, porque ele sempre vai falar, né? Ouvir e praticai. Não ficar, né, naquele estilo Senhor, Senhor, mas só honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então tem que haver essa mudança mesmo interior, primeiro, da pessoa que se manifesta na sua prática. Não adianta um cristianismo só de boca, né? Falar que acredita é muito fácil. Mas vamos ver na prática quem é que é cristão de verdade, né? Então é isso. Só para não passar ali, né, despercebido, na verdade. A hora que você fala para a gente, na verdade, ou nos chama a atenção para essa crise de responsabilidade que nós vivemos na contemporaneidade, onde o negar-se a responsabilidade é um sintoma, é um efetivo na vida dos jovens, na nossa vida contemporânea, né? E esses efeitos estão aonde? Na potencialização dessa ausência de sentido presente hoje na vida, né? Nós temos muitas ofertas, como diz a Patrícia, mas sentido nenhum. Nós não nos sentimos nem responsáveis por nós mesmos, pelo nosso condomínio, pela nossa palestra, pelo nosso encontro, pela nossa existência. E quem fala disso muito bem para nós é Vitor Frankl, né? Que a perda de sentido aponta para a irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade que as religiões, no seu cunho mais íntimo, na sua essência, demandam o tempo inteiro para que o sujeito tenha essa responsabilidade com a sua fé, com a sua prática, com o seu irmão, com esse outro da diferença, esse outro que nos chama e nos convoca constantemente a olhar para ele, para que a partir disso nós possamos nos reconhecer nas nossas faltas, nas nossas competências e nas nossas limitações. É isso que eu vejo lá, quando eu não vou na reunião de condomínio do meu prédio, eu estou sendo irresponsável para comigo mesmo. Seria só isso. Antes de voltar na outra pergunta do Otávio, eu tenho uma pergunta aqui para o Padre Marco. Ele disse, a pergunta é a seguinte: para o Espiritismo, em especial, no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos também trata isso, quando tratamos das leis morais, né, que culminam nas leis divinas, né, estar em paz é oriundo de um movimento de busca pela comunhão com essas leis divinas. Esse movimento começa no interior de cada um para exteriorizar e promover a paz e ser um pacificador, né, o que a gente vai chamar aí de reforma íntima. Aí a pergunta é, e para o catolicismo, né, para a Igreja Católica, o que é a paz? A paz é
isso mesmo, né? A gente é aquilo que eu disse, né? É você entrar nessa comunhão com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que nos dá o dom, uma graça, né? A graça especial, a graça é de graça, é gratuita, né? Por isso chama graça. Mas essa graça existe uma abertura, exige uma abertura do cristão, para que ela possa agir. E essa graça, ela tem Santo Agostinho, né? Nos diz muito bem a respeito disso, lá no século IV, que há um caminho, né? Um caminho do homem em direção à graça e da graça em direção ao homem. Nós também temos que nos esforçar para que esta graça que vem de fora, de Deus, vem do alto, possa, por meio de nós e por meio das nossas mãos, atingir, né, esse outro. E a paz a gente só encontra quando a gente vive bem consigo mesmo, com o outro e com Deus. Porque a gente só vai viver bem com Deus quando a gente estiver bem com o outro. Pois vai dizer o apóstolo João, como você pode não amar o outro que você vê e dizer que ama a Deus que não vê, né? Quer dizer, só existe essa paz se você faz esta experiência de viver nesse serviço sagrado, não apenas na missa, né? A missa é um lugar onde você vai se alimentar desta espiritualidade. Mas se ela ficar só na missa, né, ou no culto evangélico, seja ele cristão, né, qualquer culto cristão, se ficar só ali, já era, né? Você é o que a modernidade nos propõe, né? É o individualismo. Mas o cristianismo, ele não é individualista. Pelo contrário, ele quer gerar comunhão, ele quer gerar comunidade. Mas o que a gente vê muito hoje nas igrejas é justamente um cristianismo meio só do devocionismo e não do devocional, né? Não querer, né, essa devoção a Deus transformar em amor devocional ao outro, ver no outro a face de Cristo, né? É isso que a gente diz, porque todos nós recebemos do alto o Espírito do ressuscitado, que é o Espírito Santo. E por meio desse Espírito, a gente deveria agir segundo Cristo, segundo aquele que nos enviou esse Espírito, né? Essa transcendência na nossa imanência, no nosso aqui e agora, né? Então a gente, no catolicismo acontece isso, né? Deveria acontecer isso. Mas nós somos multiformes, plurais dentro do próprio catolicismo. Haverão aqueles que buscam uma religião só de desejo, de realização de desejos de si mesmo, do egoísmo, do egocentrismo, mas tem aquela parte da religião que busca mesmo uma transformação de si mesmo para transformar o mundo, para trazer paz para o mundo, né? A paz parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Agora, tem uma pergunta aqui, mas agora eu que vou fazer uma pergunta que pode ser direcionada para os quatro, né? Nós vamos ver no islamismo xiitas e sunitas, né? Teoricamente, nós estaríamos falando de filhos de um mesmo Deus, né? O padre Marco falou, né,
depois do Concílio Vaticano II, né, deveria acontecer uma unificação, né, de pensamentos, de uma atenção, né, às outras religiões, mas ele falou dos radicais, que insistem em ser anti-Vaticano II, inclusive, alguns que combateram e até hoje combatem né, e assim, o Papa Francisco recebe uma pressão danada por causa disso, né? A gente vai ver, inclusive, uma representação, acho que muito bacana, do Guaraci, enquanto líder tanto da Umbanda quanto do Candomblé, mas a gente vê entre alguns irmãos das duas vertentes com críticas, preconceitos entre os dois pensamentos, né? E certamente, eu não tenho aí por ignorância, mas eu vou, porque a gente está falando de ser humano, talvez o Romero vai falar que nas diversas variações que existem, como você disse, né? Porque dentro, e eu vou levar isso para o Espiritismo também, né? A gente vai ver dentro do Espiritismo, minha dissertação de mestrado, inclusive, eu estou falando a respeito, né, daqueles que seguem o lado científico da doutrina espírita, né, e os que seguem o lado religioso da doutrina espírita se debatendo entre si, é religião, não é religião, e ficam, né? A pergunta é, por que mesmo dentro das nossas crenças nós não conseguimos viver em paz? Dentro da crença, né? E não tem religião em abstrato. Quem faz a crença, quem faz a religião é o homem, e se depara com o ego, com a vaidade, com a incompletude que é natural nesse que é diferente, né? E que é isso que as religiões de matriz africana falam, você é diferente por natureza. Então essa diferença ela tem que servir para te polir, ela tem que te servir para te abrir os olhos, para te fazer reconhecer a sua limitação e a potência que existe na relação para com o outro, esse outro do diferente. Então, os desencontros dentro das doutrinas, ele vai passar pela condição humana e não só espiritual. Aí apostamos nesse espiritual, como eu disse há pouco, como dita Vitor Frankl, um espiritual que está para além, que é criativo, que te oriente, que te eduque, que te permita ser, na sua essência, o melhor ponto de reflexão sobre si e sobre o outro. E lembrando que esse eu só pode existir em relação ao outro. É na ausência do eu, que eu posso constituir um outro possível na relação da diferença. Eu penso mais ou menos por aí. Obrigado. Se nós pensarmos que o primeiro encontro que, como ser humano, nós temos nessa questão de ser pertencente, né, a uma tradição, a uma crença, vai ser pela mensagem, eu acho que aí nós conseguimos criar, talvez, um caminho que possibilite uma hipótese para essa sua pergunta, porque é uma pergunta muito ampla, né? O que eu vejo é que as pessoas elas têm um encontro com uma mensagem que está posta aí, e essa mensagem ela diz sobre Deus. Para cada tradição religiosa, Deus se manifesta de uma forma. Deus é. A partir do momento que essas pessoas encontram com essa mensagem, esse Deus é começa a ser decodificado dentro do que elas também querem que Deus é. Então eu vejo que há um aprisionamento de Deus. E ao aprisionar Deus, começam-se as divisões. Se nós pensarmos, por exemplo, no próprio cristianismo, católicos e protestantes, nós dissemos que acreditamos no mesmo Deus, trino, mas a gente se separa, né, padre? Aqui tem um racha dentro de uma igreja, né? Católicos e protestantes que precisou de um concílio para tentar fazer um diálogo ecumênico de pessoas que dizem acreditar no mesmo Deus. Então, acredito, Guaraci, que o problema está em
como nós apropriamos da mensagem, achando que a mensagem é nossa. Quando o Guaraci diz assim, dessa libertação, isso é um ato de muita humildade, né? Do abrir mão do eu para com o outro. E da mesma forma com a própria mensagem desse sagrado. A gente não quer abrir mão da compreensão do sagrado para que ele se revele, mas a gente passa a revelá-lo a partir das nossas compreensões. Deus é. E quando eu digo Deus é, acabou. Eu aprisiono. Aí eu não sento numa mesa como essa, porque dentro do meu Deus é, eu não posso me sentar com espíritas. Né? Porque eu preciso te evangelizar. Eu sou pagão, é pior. Eu preciso ganhar você para Jesus. Mas aí Jesus poderia dizer assim, deixa um pagão, misericórdia. Não poderia estar nessa mesa nunca. Pensando na questão de como as pessoas apropriam da mensagem e dizem, Deus é. Mas aí quando eu deixo que Deus seja, ele vai dizer, não, eu sou o que eu sou. Não precisa me nomear. E aí eu gostaria de trazer uma questão que aconteceu justamente comigo, se me permitam, que eu acho que exemplifica isso. Como eu disse, eu sou cristã desde os meus 8 anos, não foi uma questão que a minha família me levou. Eu sempre fui uma criança que gostei de religião, então eu ia sozinha para a igreja, e estou nessa igreja, então demonstra que eu sou uma pessoa muito tradicional, né? Continua no mesmo, e sentando geralmente no mesmo banco, ouvindo as mesmas pessoas. Mas o estudo sobre as religiões, sobre outras religiões, que começou no seminário, eu fazia uma disciplina lá sobre estudos de religiões, e o professor percebeu que eu gostava muito disso e acabou me colocando depois como professora dessa cadeira, né? Só que quando eu comecei a estudar o Islã, ficou uma coisa muito forte, porque era a razão versus toda a minha experiência dentro do cristianismo. A forma como o Islã vê Deus é uma forma muito fácil de se explicar e muito racional. Deus é uno e único. Deus não tem filho, não gerou, não foi gerado. Isso é muito racional. Mas a forma como a minha tradição explica Deus é uma forma muito confusa e muito complexa, não é, padre? É muito difícil. Né? E aquilo foi começando a gerar dentro de mim muitas dúvidas. E quando eu ia para o culto, para fazer a celebração, eu comecei a entrar num conflito tremendo. Porque cantava-se as músicas sobre Jesus, e eu, muito crente, pensava, eu não posso cantar essa música, porque eu já não sei se você é 1, se você é 2, se você é 3, nem se você é. Não sei mais quem você é. E eu não podia compartilhar isso com a minha comunidade de fé, porque eu era uma professora de escola bíblica dominical, que já não sabia quem Deus era. E aquilo foram meses de angústia, tentando descobrir quem Deus era. E aí é uma experiência religiosa, quem quer acreditar, né? Mas é algo que mudou minha vida por causa disso. Eu senti bem dentro do meu coração algo que me dizia assim, esqueça tudo que te ensinaram sobre mim e deixa eu te mostrar quem eu sou. Havia muito conhecimento teórico, mas existia um conhecimento para além da teoria que eu precisava. E só o próprio Deus poderia se revelar. E esse conhecimento ele é revelado no outro. Como diz Levinas, é no rosto do outro há um vestígio de Deus. Então hoje eu não me preocupo mais. Deixa a Leide Boa noite. fazer uma colocação. Bom, Brasil, meu nome é Lucileide, eu quero agradecer muito essa oportunidade, que está sendo simplesmente deliciosa. Gente, inclusive, quinta-feira é o dia dela. Quinta-feira o dia é meu. Convido vocês para estarem aqui, fazer a merchandising, né, do Brasil. Ô, gente, mas está sendo simplesmente deliciosa. Mas uma coisa que eu estou achando muito interessante, que eu gostaria até de compartilhar com vocês, é porque quando todos vocês disseram aí sobre a paz, e eu, que pesquisei, fui professora universitária há muitos anos, e que pesquisei sobre a violência, e trabalho com a violência, né? Eu trabalho com mulheres e crianças em situação de violência,
Já há 33 anos eu trabalho com isso. Então, nós vamos entender uma coisa aqui que eu estou achando simplesmente perfeito. Bauman, que é um autor que eu gosto muito dele, eu sou dentro do campo da sociologia, né? Ele diz que toda sociedade produz o seu estranho. Mas, a seu modo e a sua maneira, produz o seu estranho. Então, esse outro, que eu não concordo com ele, porque o meu Deus é para mim, né? Esse outro que eu não concordo com ele é tão estranho a mim, que ele nem merece, muitas vezes, ser ouvido. Então, eu o coloco na invisibilidade. Mas, quando ele ousa abrir a boca, imediatamente eu tenho que rechaçá-lo. Ou, eu posso mais ainda, hoje, nessa sociedade que eu tenho comentado um pouco até com alunos e tudo, que nós estamos numa sociedade de apatia social, né? O que importa o quê? Nada me importa. Mas as bandeiras que eu levanto, não importa também quais sejam, mas se elas me colocam no que o sentido da concepção da violência traz, que é veemência e ímpeto, né, que é a origem da palavra violência, né, a impetuosidade, a veemência, e aí, imediatamente, eu já entro no estado do violare, que é o violar, imediatamente eu levanto a primeira bandeira que me aparece. E por que eu vou levantar justamente a da paz? Ela é muito pacífica. Ela não me emociona, ela não me traz ímpeto, ela não me faz pensar. Então, eu estou achando muito lindo, e a palavra é essa, eu não tenho outra, né, para dizer que todos vocês, de alguma forma, trabalharam com a palavra humildade. Ou no sentido de aqui estar, ou no sentido de provocar e promover este evento, ou no sentido do discurso que aí hoje esteve. Então, a humildade, acredito eu, seja uma mola mestra para que esses encontros daqui a um tempo, quando nós todos pudermos ser ouvidos por mais pessoas, porque mais pessoas estarão unificadas com o discurso da pacificação, provavelmente aqui estará mais cheio. Mas, por enquanto, nós ainda somos pequenos. Brilho, eu não posso dizer por mim, porque eu não brilho nada, mas vamos dizer aí que nós somos um pouco de brilho, né? Um pouco de clarificação, um pouco de ghee, né? Uma manteiga já bem limpa e já bem clarificada, né? Para que a gente consiga, pelo menos, fazer, oleoficar essas almas que estão tão inflexíveis. Né? Acho que todos nós temos que ser um pouquinho de ghee para oleoficar essas almas que estão tão inflexíveis. Então, eu quero muito agradecer isso aqui, mas gostaria de fazer uma pergunta agora. Até agora você só comentou. Agora eu cheguei. E a gente tem, o nosso tempo está quase acabando, a gente precisa de brevidade, né? Eu só quero fazer uma pergunta. Vocês acreditam que a falta de humildade, ela possa ser e possa estar sendo hoje, no mundo de hoje, de tantas incertezas, e pela incerteza ser movida pelo medo, e é por isso que nós não queremos falar de paz? Medo do outro, medo de estar, medo de conviver, medo. O medo pode estar movendo isso? Eu acho que sim, eu estava conversando com a Patrícia pouco antes de começar o evento, né? Esse lugar que você anuncia aí que nós estamos é um lugar de extrema responsabilidade e ele nos dá sentido para a nossa vida. Estarmos aqui com a casa cheia ou vazia, o mais importante é estarmos cheios de nós mesmos, desse ideal que nos sustenta, que nos orienta, que nos faz fortes, que nos faz verdadeiros, né? Esse medo, sim, ele tem esse sintoma, ele traz essa posição de recuo ou de enfrentamento, né, de algumas vezes que nós chamamos de forma violenta presente no nosso cotidiano. É um sintoma reverso, se a gente for pensar assim, algo que está velado e que nós não temos condição, ou a sociedade não tem condição, de assumi-lo como seu, para a partir daí poder tratá-lo. Porque a falta do reconhecimento é a causa da ignorância. Do próprio reconhecimento, o reconhecimento da sua própria limitação, que é o que a gente vive hoje, nessa ausência de sentido, como eu disse há pouco tempo. A ausência de sentido é uma limitação contemporânea e nós temos que assumir. Falta sentido para estar aqui, falta sentido para falar de paz, falta sentido para levantar uma bandeira, falta sentido para ser humano e reconhecer esse outro na sua humanidade. Eu acredito dessa forma.
Uma das coisas que eu acho que ainda nós temos ausência é do ensino e do aprendizado. E isso em todos os âmbitos, seja na família, seja nas comunidades de fé, seja nos espaços privados das escolas, das instituições. O nosso ensino e o nosso aprendizado, ele é muito fundamentado em uma sociedade que não se apercebe ou não dá valor para palavras como essa. A gente não dá conta dessa palavra. Parece que é uma palavra vazia, estranha e ausente. Principalmente numa sociedade que insiste no ter e não no ser. Então, e aí, ao trabalhar questões como a filosofia, a sociologia e essas outras disciplinas que poderiam instigar, levar a essa reflexão, a gente vai retirando essas formas do pensar desses espaços, que são espaços que levam a uma construção do ser. Então, como alguém que participa de uma comunidade de fé, eu vejo uma dificuldade de lidar com o ensino-aprendizado sobre o outro que você diz. A gente sempre fala de nós, mas não fala do outro. E quando fala do outro, sempre é para mostrar o que ele não é num sentido negativo e não no sentido positivo. Não sei se na comunidade de fé de vocês é assim. Porque nós estamos ainda naquela ideia da ideia salvífica. Precisamos salvar. Só que a gente precisa primeiro salvar a si mesmo. Das nossas ignorâncias. Porque a gente, para o cristão que acredita que só tem uma vida, a gente só tem essa oportunidade. Para quem acredita que ainda tem mais uma chance. Mas para a gente acabou. Então, assim, ou a gente muda agora... Patrícia, para a gente está mais fácil. A gente tem um monte de reencarnação. Para nós, não. Então, não dá mais para perder tempo. Porque eu posso sair aqui agora e o sagrado me chamar e não vai dar tempo. E se eu ainda for para o Islã... Pior ainda, porque no Islã você não tem ideia de Salvador, e ele diz que no dia do juízo, Deus vai pedir que você mostre as suas mãos, porque é as suas mãos que vão testemunhar sobre você. É o que você fez para com o outro. Então está pior ainda. Né? Então eu acredito nisso, sabe? Que a gente precisa fomentar ensino e aprendizado. E nesse sentido, as crianças, nós precisamos ensinar as nossas crianças, porque nós como adultos já estamos cheios de preconceitos, cheios de barreira. Mas a criança, ela não tem essa dificuldade. Só que para ensinar uma criança, você precisa que pais sejam abertos. Né? Não, eu não tenho muito a acrescentar na fala da Patrícia, não. Eu também ia falar sobre isso, né? Que o medo, você falou do medo, ele é uma ignorância, né? É uma falta de conhecimento, né? Quando você não conhece, você teme, é o desconhecido, é o outro, né? É uma sensação de aflição que causa, né? E aí vem uma série de outras coisas junto. Então, assim, o conhecimento é que vai libertar as pessoas, exatamente. É o que vai nos libertar desse medo. Vai nos trazer paz, vai nos trazer luz. Né? E, de fato, a paz, você falou muito bem, é uma bandeira complexa. Ela não tem uma tangibilidade, hoje as pessoas veem como uma utopia. Né? Então, ou seja, por isso que eu vejo muitos grupos, eles não falam mais de paz, falam de não violência. Assim, tá, mas a não violência é um aspecto da paz, é só uma coisinha. Paz é muito mais que não violência. Não violência é um detalhe ali na paz. Paz é muito amplo, muito maior que isso, né? E ela passa pela... Assim, o primeiro degrau é o conhecimento, né? Essa educação, né? E aí vai passar por educação. E a Patrícia falou que quando você tira, então, a educação, o conhecimento, a gente está tirando várias ferramentas para as pessoas lidarem com o desconhecido, né? Que a gente já não tem essas ciências humanas que ela falou. E também parte da cultura, da arte, que também vai deixando de fazer o cotidiano das pessoas, né? E torna as pessoas embrutecidas, né? Porque elas são empobrecidas culturalmente, elas não têm capacidade mais de se ver na experiência do outro. Então, se ela não se vê na experiência do outro, ela não tem capacidade de dialogar com o outro, ela não tem alteridade, ela se fecha em si mesma, ela se torna um ogro, ela se torna um ser embrutecido pelo empobrecimento cultural, né? E isso infelizmente é quase um projeto de mundo, assim, né, que a gente tem
Porque essa pessoa embrutecida também é uma pessoa muito manipulável, né? Ela é uma pessoa simples de ser guiada para onde você quer que ela vá, ou para onde você quer que ela consuma, ou o que ela pense, né? O senso crítico fica lá embaixo, e aí o diálogo acaba, ou seja, fica muito mais simples de ser manipulado. Então, é um grave problema que a gente tem que combater ali como formiguinha mesmo. Bom, eu vou passar para o padre Marco completar. E em seguida nós vamos ter que encerrar, porque nós temos um horário. Vou pedir licença para o Otávio por não responder a sua última pergunta, porque ela é extremamente... A gente vai precisar mais 1 hora para poder falar sobre ela. Então eu vou passar para o padre Marco, ele vai fazer o comentário final dele, e aí a gente vai partir para o nosso encerramento. Como a Patrícia viveu, eu também vivi na minha religião, na minha, né, cristão, como a gente. Deus é assim, Deus está ali e ele foi colocado um monte de doutrina ao redor dele e ele cabe na caixinha, né? Então, eu acho que a igreja, quando ela começa a abrir, né, esse espaço, essa questão, aí nós temos que entender que Deus é algo muito maior, né? Muito mais amplo. A gente não consegue definir Deus, né? Deus não é, na verdade. Né? É e não é. A gente tem que ir lá nos místicos. Tantos místicos da Igreja Católica foram aí durante tanto tempo excomungados, né? Mestre Eckhart, um grande místico que fala que Deus é tudo e nada, é o plausível e o implausível, é aquilo que é e não é ao mesmo tempo, e assim, ele foi, né, colocado no índex, lá na Doutrina da Fé, como um livro que não é para ser lido. Então, mas eu leio assim mesmo. Né? E eu gosto, e é esse Deus que eu acredito, que é muito mais do que a gente pensa, né? Olha os jardins, né? São mais belos porque são floridos com flores diferentes, com cantos de pássaros diferentes, né? O universo, cada estrela com a sua cor, cada lugar com seu valor, cada lei com a sua, né? Ela não quer ser a outra lei, ela não deixa de ser, mas ela é um conjunto com a outra, e cada uma vai se formando e formando o universo, né? Que Deus formou assim, com essas leis maravilhosas que são nossas irmãs também, as leis da física, né? Mas aí por aí a gente vai percebendo que tudo isso vai se formando, é uma estrutura, né? Paulo vai dizer do corpo, né? O corpo é diferente, cada membro é diferente, né? E então, por que a gente não pode abraçar o diferente? Aí que está o medo, né? De se perder, talvez, perder a sua identidade, mas só que a gente tem que perder esse medo de que a gente vai ser mudado porque o outro vai me engolir, né? O outro vai me destruir naquilo que eu sou. Pelo contrário, o outro, como eu já disse, vai me enriquecer, né? Vai enriquecer cada um de nós, se nós formos abertos, né? E entendermos que Deus, ele se mostra, né? Aos poucos, ele vai se revelando. E nessa revelação, ele pode se revelar em todo lugar do universo, em qualquer lugar, de várias formas, né? E eu deixo aqui até uma pergunta para todo mundo responder lá fora, na sua casa, né? E quando a gente descobrir que a gente não está sozinho, não estiver sozinho nesse mundo, nesse universo, né? Será que Jesus ia ter que nascer lá no outro planetinha para salvar, né? E aí? Né? Como é que fica? A gente vai ter que criar uma outra teologia, quebrar ela toda e fazer uma outra. Por isso que eu fico com os padres, né, na patrística, que a gente estuda, né, Patrícia, os pais da igreja, eu fico com aqueles que são os apofáticos.
eles têm a teologia do não. Né? Deus não é amor, ele é muito mais do que isso. Deus não é perdão, ele é muito mais que perdão. E por aí vai. Né? A gente tem que ficar assim, procurando ser melhor, cada vez mais, procurando esse mais, né? E aí a gente vai encontrar esse Deus de Jesus, que foi um Deus muito livre, né? Que abraçou os pagãos, que foi ao encontro daqueles lá o surdo mudo na Decápole, aonde, né, era uma região pagã que não acreditava em judeus, do Deus dos judeus, e acreditavam em outros deuses. E nem por isso Jesus deixou de soltar a língua dele e abrir seus ouvidos para escutar a verdade de Deus, que é muito maior do que as nossas pequenas verdades. Gente, eu sabia que ao término dessa nossa conversa aqui hoje, nós teríamos um sentimento de que, cara, já acabou. A gente gostaria de conversar mais. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de diálogo. Né? E não é à toa que o nosso grupo de pesquisa é religião, pluralismo e diálogo. Né? Fica o convite aí para vocês conhecerem o trabalho acadêmico que o Replude faz, né? Lá no programa de ciências da religião, mas porque a proposta é realmente de estabelecer essa conversa. E dos maiores prazeres que eu tive de participar do programa de ciência da religião lá da PUC foi a felicidade de estar ao lado de padres, umbandistas, candomblecistas, irmãos de todas as crenças, né? E a gente discutindo os temas com respeito, fenomenal, bacana, é muito bom. Né? Então, nós vamos partir para o encerramento. Lembrando que quinta-feira, né, ao mesmo horário, às 19h30, nós vamos ter uma nova roda de conversa, instrumento para a cultura da paz. Quem vai falar para a gente é a Lucileide Malaguti, que propôs a questão da humildade, e ela vai falar sobre a violência. Né? Debate dirigido por ela, a respeito do processo de conscientização do sujeito mulher e meninas vitimadas pela violência, em especial a intrafamiliar. Então, e ela tem uma vivência prática, né, nesse sentido. E convido a todos para visitarem a mostra Os Pacificadores, que está lá no Minas Casa, até o dia 30, e a gente vai encerrar, né, com... É um mantra, né? Com um mantra, 2 mantras, que o Romero vai proferir para nós. Não sei se proferir a terminologia correta. Pode ser. A ignorância, a gente chega lá, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Essa é a oportunidade que a gente tem de aprender. Mais uma vez, obrigado. Falei 2, mas são 3. Exato. Mas são curtos, eu vou falar o mantra, e para vocês saberem o que a gente recitou, o que eu recitei, eu vou falar depois a tradução. Cada um. Acho que eles têm bastante a ver com o nosso tema aqui hoje. São versos tradicionais assim das Escrituras. Todos eles aqui são de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Então, o primeiro diz assim: Om Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotigamaya Mrityoma Mritam Gamaya. Do irreal, conduz-me ao real. Das trevas, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me à imortalidade. Om Dyahu Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Apa Shanti Aushadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shantir Shantir Eva Shanti Sama Shantiredi. Om Shanti Shanti Shanti. A palavra Shanti quer dizer paz.
Então ele diz: invocando o Senhor, que haja paz no céu, que haja paz na atmosfera, que haja paz na terra, que as águas tragam paz para todos, que as ervas medicinais tragam paz para todos, que as árvores tragam paz, que as forças da natureza e os sábios deem paz para todos, que a paz reine no universo, que haja paz, somente a paz em todos os lugares, que eu também tenha essa paz, que haja paz, paz, paz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Shanti, Shanti, Shanti.